Hoje, a jornada que vamos percorrer em oração é sobre a luz mais poderosa, aquela que nasce depois da mais profunda escuridão. É a história real de como Deus pode pegar uma vida comum, despedaçá-la através da dor, do exílio e da humilhação e reconstruí-la numa obra de glória que impacta o mundo. Eu te digo, com toda a fé do meu coração, fique até o fim. Em algum momento desta oração, uma palavra específica será a chave que Deus vai usar para destrancar a sua vida. Uma bênção de transformação, cura e renovo está selada para aqueles que perseverarem com o coração aberto. O seu milagre pode estar a poucos minutos de distância. E se o seu espírito se conectou com este chamado, eu te faço um convite. Este canal é mais do que vídeos. É a nossa família espiritual. Um lugar onde ninguém caminha sozinho, para que você não perca as palavras de vida e as orações que Deus nos dá todos os dias. Toque agora no botão de inscrever-se. É rápido! É um ato de fé e garante que você permanecerá conectado a esta fonte de força para a sua alma. Agora, prepare-se, deixe as distrações de lado, solte o peso dos seus ombros. O que você está prestes a receber não é apenas uma história, é um mapa divino para transformar a sua dor em propósito. Abra o seu coração sem reservas. A sua vida pode mudar aqui e agora. Vamos orar. Meu irmão, minha irmã, sente-se aqui comigo um instante. Quero te convidar a uma jornada, não apenas com a mente, mas com o coração. Vamos voltar no tempo para uma Argentina cheia de vida, lá em 1936. Imagine as ruas de Buenos Aires, o cheiro do café se misturando com a esperança de tantos imigrantes. É nesse cenário que encontramos um menino, um jovem, chamado Jorge Mário Bergoglio. Pense nele, não como a figura global que conhecemos, mas como um rapaz com sonhos que talvez se pareçam com os seus. Ele era filho de sua terra, um jovem cuja vida parecia traçada por linhas retas e previsíveis. A sua juventude de Francisco, antes mesmo que ele sonhasse com esse nome, era a de um rapaz comum, imerso nos planos que o mundo oferece. E é exatamente aí, na simplicidade do cotidiano, que a espiritualidade de Deus começa a sua obra mais silenciosa e poderosa, preparando o terreno para uma grande transformação espiritual que nem ele mesmo poderia prever. Olha que interessante. A primeira grande paixão de Jorge não foi a teologia, mas a química. Sim, a ciência. Ele se debruçava sobre fórmulas e experimentos, encontrando beleza na ordem e na lógica da criação. Formou-se técnico químico, um caminho que parecia sólido, concreto. Naquele laboratório, ele aprendia sobre misturas, reações, transformações. Mal sabia ele que o próprio Deus, o grande químico do universo, estava ensanando-o sobre a mais profunda de todas as transformações, a da alma. Naquela fase, seu coração também se apaixonou por uma moça, e ele cogitou o casamento, a construção de uma família, um futuro que qualquer um de nós chamaria de abençoado. Era o desabrochar de um genuíno amor cristão, vivido na normalidade da vida. A sua jornada naquele momento era um reflexo do que muitos de nós vivemos, a busca por um propósito que parece
estar nas coisas que podemos tocar e planejar. Mas a fé verdadeira, muitas vezes, nos chama para além do que os nossos olhos podem ver. Pois é, meu amigo, quantas vezes nós também não traçamos nossos próprios mapas? Com toda a boa intenção dizemos: Senhor, meu plano é este, abençoe-o, por favor. O jovem Jorge, em sua essência, vivia essa mesma realidade. A Argentina passava por suas próprias transformações. E ele construía seu futuro com as ferramentas que tinha: o estudo, o trabalho, o afeto. É um processo tão humano, tão nosso. A Bíblia nos lembra, em Provérbios 19, 21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Naquela rotina, entre tubos de ensaio e sonhos de um lar, uma vocação religiosa ainda era um sussurro distante, quase inaudível. A sua formação espiritual estava acontecendo ali, no dia a dia, na forma como ele lidava com suas responsabilidades e seus afetos. Uma preparação silenciosa para a grandiosa renúncia que o futuro lhe pediria. Deus tem um jeito todo especial de usar as nossas habilidades, não é mesmo? Aquela mente analítica que encontrava prazer na precisão da química estava sendo treinada para um dia analisar os dilemas complexos da alma humana e da Igreja Católica. A sua dedicação aos estudos era, sem que ele soubesse, um ato de adoração, um aprimoramento do dom que Deus lhe deu. É um convite para olharmos para a nossa própria vida. O que você faz hoje é professor, motorista, artista, estudante. Saiba que, nesse exato lugar, Deus está tecendo a sua história. A espiritualidade prática é isso: encontrar o sagrado no ofício, na rotina. A jornada de Jorge Mário Bergoglio, em sua mocidade, nos ensina que nenhum conhecimento é em vão. Nenhuma experiência é desperdiçada no reino de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, como nos diz Romanos 8 e 28. Cada passo seu era parte de um testemunho de fé que ainda se desdobraria. Agora, eu te convido a fazer uma pequena pausa. Feche seus olhos por um instante e pense na sua própria juventude, nos seus planos e sonhos de agora. Onde Deus está nisso tudo? Talvez você sinta que seu caminho está muito normal, muito distante de um chamado extraordinário. Mas a história da juventude de Francisco nos mostra que é justamente aí, no solo da vida comum, que Deus planta as sementes da eternidade. Que tal fazermos uma oração simples? Pai, assim como o Senhor estava presente na vida e nos planos do jovem Jorge, revela a tua presença nos detalhes da minha vida. Mostra-me como o meu trabalho, meus estudos e meus relacionamentos podem ser um altar para a tua glória. Prepara o meu coração para a tua vontade, mesmo que ela transforme todos os meus planos. Abrace essa verdade. A sua formação espiritual está acontecendo agora. E uma grande transformação espiritual pode estar mais perto do que você imagina. Então, meu irmão, minha irmã, naquela vida que parecia tão bem planejada, o céu azul de repente se fecha. Uma tempestade chega sem avisar, não na forma de uma crise existencial ou de uma dúvida teológica, mas de algo visceral que nos lembra o quão frágeis somos. Uma doença, uma pneumonia gravíssima, daquelas
que roubam o ar, que apagam as forças e que colocam a vida por um fio. Pense no jovem Jorge Mário Bergoglio, com toda a sua vitalidade e seus sonhos, confinado a um leito, lutando por cada respiração. É nesses momentos, não é mesmo, que o nosso orgulho se desfaz e as nossas certezas evaporam. A dor tem um jeito de nos despir de tudo, o que não é essencial. Aquele momento não foi apenas uma batalha pela saúde. Foi o início de uma profunda transformação espiritual. Um chamado divino que ecoou no vale da sombra da morte, onde a sua fé seria testada e, ao mesmo tempo, despertada de uma forma que ele jamais imaginou. Naquele quarto de hospital, o mundo exterior se calou, o barulho da cidade, as conversas sobre o futuro, os planos da química, tudo foi substituído pelo silêncio profundo, quebrado apenas pelo som da própria respiração difícil. É no silêncio que Deus costuma falar mais alto. Quando não temos mais nada a dizer, quando nossas forças se esgotam, finalmente criamos espaço para ouvir a sua voz. Ali, na solidão e na vulnerabilidade. A espiritualidade de Jorge deixou de ser um conceito para se tornar uma experiência viva, pulsante. Foi um encontro no deserto, como o de Moisés, diante da sarça ardente. Não havia glória, nem anjos cantando, apenas a presença avassaladora de um Deus que se aproxima dos quebrantados de coração. Como diz o Salmo 4, 6 e 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Naquela quietude forçada, a verdadeira vocação religiosa começou a brotar, regada pela dor e pela entrega total. Foi nesse lugar de absoluta dependência que uma oração, a mais sincera de todas, nasceu em seu coração. Não era uma reza decorada, mas um clamor da alma, um voto sagrado, uma aliança selada na incerteza. Deus, se o Senhor me tirar desta, se me conceder a vida, eu prometo que ela será inteiramente sua. Você consegue sentir o peso e a beleza disso? É o ato máximo de renúncia. Não era mais sobre trocar de carreira, era sobre entregar a própria existência nas mãos do Criador. É o eco do que o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Naquele leito, o velho Jorge, com seus planos humanos, começou a morrer para que o homem de Deus pudesse nascer. Este foi o seu testemunho de fé mais íntimo, o ponto de virada que direcionaria toda a sua vida para o serviço pastoral e para um amor cristão radical. E Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu aquela oração. Jorge sobreviveu. Mas ele não saiu daquele hospital a mesma pessoa que entrou. Ele saiu de lá com uma cicatriz no pulmão e um selo na alma. A vida que ele agora vivia era um presente, um empréstimo divino que precisava ser honrado. A promessa feita na escuridão da dor teria que ser cumprida na luz do dia a dia. Aquela experiência moldou para sempre a sua capacidade de compaixão. Como ele poderia, depois de ter estado tão perto da morte, não sentir a dor dos que sofrem, dos marginalizados, dos que lutam pela vida nas periferias do mundo? A sua futura liderança na Igreja Católica seria marcada por essa vivência. Ele entendeu na própria pele que a Igreja não é um museu de santos, mas um hospital de campanha para os feridos, um lugar de acolhimento para todos nós
que também carregamos as nossas cicatrizes e buscamos a cura que só o amor cristão pode oferecer. Agora, olhe para a sua vida. Quais são os seus leitos de hospital? Talvez seja a perda de um emprego, o fim de um relacionamento, uma crise de ansiedade, um sentimento de solidão. São nesses lugares de dor e silêncio que Deus te convida para um encontro mais profundo. Ele não causa o nosso sofrimento, mas é especialista em o elo para gerar transformação espiritual. Não desperdice a sua dor, deixe que ela te amoleça o coração e te abra os ouvidos para a voz suave do Pai. Que tal orar assim hoje? Senhor, aqui estou eu, no meu momento de fraqueza. Silencia as vozes do medo e da dúvida e fala ao meu coração. Se o Senhor me levantar deste vale, que a minha vida seja um testemunho de fé do teu poder e da tua compaixão, eu me entrego a ti e prepare-se, pois após uma entrega assim, o próximo passo é sempre em direção a um propósito maior, a uma nova maneira de caminhar. Uma promessa feita no leito de dor, meu amigo, minha amiga, é uma semente sagrada, mas para que ela germine, precisa ser plantada em terra boa. Para o recém-restaurado Jorge Mário Bergoglio, honrar o seu voto a Deus não era uma opção, era o seu novo sopro de vida, a sua nova vocação. Aquele pacto de amor exigia um passo de fé concreto, uma mudança de rota visível. E ele o deu, com a coragem que só nasce de um encontro verdadeiro com o divino. Ele bateu as portas da companhia de Jesus. Pense nisso. Ele estava abandonando o mapa que havia desenhado para a sua vida, para receber um novo escrito pela mão de Deus. Essa decisão foi o primeiro fruto daquela radical transformação espiritual. O momento em que a sua vocação religiosa deixou de ser um sentimento para se tornar um caminho, era o início de uma longa e exigente formação espiritual que iria moldar o homem que o mundo um dia conheceria. E que caminho ele escolheu? Os jesuítas não são uma ordem religiosa qualquer. Entrar para a companhia de Jesus não é fugir do mundo, mas mergulhar nele com o preparo de soldado espiritual. A formação jesuíta é uma forja, um lugar onde a alma é aquecida, martelada e moldada para a maior glória de Deus, anos intensos de estudo, de oração profunda, de discernimento. A prática do silêncio não é vista como um vazio, mas como um espaço sagrado para escutar a Deus e a si mesmo. Para purificar as intenções, a renúncia não é um castigo, mas uma libertação dos apegos que nos impedem de servir com totalidade. Tudo ali é projetado para criar homens de profunda espiritualidade e, ao mesmo tempo, de ação prática no mundo, prontos para um serviço pastoral nos lugares mais desafiadores, um verdadeiro testemunho de fé em movimento. Agora, sejamos honestos, esse caminho tem um custo. A renúncia exigida pela formação espiritual jesuíta era imensa. Significava abrir mão do sonho de uma família, de uma carreira secular, de ter o controle sobre o próprio futuro. Exigia uma dose cavalar de humildade para se submeter a uma regra, a uma disciplina, para ser apenas mais um noviço entre tantos. É o eco das palavras de Jesus em Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se
a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga. A vida na companhia de Jesus era a cruz diária de Jorge. Um exercício constante de esvaziar-se de si mesmo para ser preenchido por Cristo. Foi nesse processo de poda, de lapidação, que a sua fé se aprofundou. E a sua alma foi adquirindo a resiliência e a simplicidade que mais tarde se tornariam sua marca registrada na Igreja Católica. O belo da espiritualidade dos jesuítas e que marcou profundamente o coração de Jorge é que ela não despreza o mundo. Pelo contrário, ela ensina a encontrar Deus em todas as coisas. Na ciência, na arte, na cultura, nos desafios sociais. A sua rigorosa formação espiritual e intelectual não o estava preparando para viver numa bolha religiosa, mas para ser um sacerdote com os pés no chão, capaz de dialogar com a realidade do seu povo. Ele aprendeu a unir a contemplação profunda com a ação corajosa, a oração no quarto com o serviço nas favelas. Estava sendo forjado um homem cujo evangelho vivido seria a sua maior pregação. Essa espiritualidade prática, essa capacidade de ver a mão de Deus agindo na história humana, foi o grande dom que ele recebeu dos jesuítas e que o preparou para as crises que viriam. E nós, talvez, não sejamos chamados a uma renúncia tão drástica, a entrar numa ordem religiosa, mas todos nós somos chamados a uma formação espiritual contínua, a uma disciplina que nos aproxima de Deus. A nossa vida pode ser o nosso mosteiro. O que significa negar a si mesmo no seu dia a dia pode ser escolher perdoar em vez de guardar rancor. Pode ser dedicar os primeiros 15 minutos do seu dia à oração, em vez de pegar o celular. Que tal um exercício prático? Nesta semana, escolha uma pequena atitude de humildade ou renúncia. Pode ser ouvir mais e falar menos, ou servir alguém em casa sem esperar reconhecimento. Esses pequenos atos de disciplina são como os exercícios espirituais de Jorge. Eles vão, pouco a pouco, operando uma transformação espiritual em nós, nos preparando para os desafios maiores que a vida e Deus colocarão em nosso caminho. Meu irmão, minha irmã, imagine só, aos 36 anos, no auge da sua força, Jorge Mário Bergoglio recebe sobre os ombros uma responsabilidade imensa. Ele é nomeado provincial, o líder máximo da província jesuíta na sua amada Argentina. Mas este não era um tempo de paz. Era o auge da sombria e brutal ditadura militar argentina. Um período de medo, sequestros e silêncio imposto pela força. A sua formação espiritual não foi um preparo para um cargo administrativo. Foi um treinamento de combate para uma guerra espiritual e humana. Aquele jovem líder, tão novo, precisou se tornar pastor de um rebanho assustado, enquanto os lobos rondavam por toda parte. A liderança católica que ele foi chamado a exercer não era sobre discursos bonitos, mas sobre como manter a fé e proteger vidas em meio a uma avassaladora crise política que ameaçava devorar a todos. Navegar por essa tempestade exigia mais do que coragem, exigia uma sabedoria que só vem do alto. Pense no peso das decisões que caíam sobre ele. Jovens jesuítas e seminaristas
cheios de zelo pela justiça social, eram vistos como subversivos pelo regime. Como protegê-los? Às vezes, era preciso agir nas sombras, usar de astúcia, tomar decisões difíceis que, para quem olhava de fora, poderiam parecer ambíguas. Era um exercício diário e angustiante de compaixão e discernimento. Ele precisava ser a voz moral de prudência para salvar vidas, sabendo que qualquer palavra mal colocada poderia resultar em tortura e morte para aqueles sob seu cuidado. Este não era um serviço pastoral teórico, era um testemunho de fé vivido no fio da navalha, uma demonstração de que o amor cristão às vezes exige silêncios estratégicos e ações que só Deus pode julgar plenamente. E, como acontece com frequência aos líderes que caminham sobre águas turbulentas, o preço foi alto. Suas decisões, tomadas na solidão do ofício para proteger o seu povo, geraram incompreensões, críticas e divisões, inclusive dentro da própria companhia de Jesus. Em um ambiente tão polarizado, quem tenta construir pontes corre o risco de ser atacado pelos dois lados. A pressão era imensa, o desgaste emocional profundo. No fim, a liderança católica de Jorge foi interrompida. Ele foi afastado do cargo. Imagine a dor dessa queda. Não era apenas a perda de uma função. Era um sentimento de fracasso, de ter sido mal interpretado, de ver seu rebanho ser entregue a outras mãos. Foi uma renúncia que ele não escolheu, uma poda dolorosa que o deixou exposto e ferido em sua vocação religiosa. O que acontece quando Deus permite que um de seus servos seja humilhado e posto de lado? Acontece em Córdoba. Jorge foi enviado para a cidade de Córdoba, não para uma nova missão gloriosa, mas para um profundo e silencioso exílio espiritual. Foi um tempo de deserto, longe do poder, longe das decisões, longe do barulho da crise política da Argentina. Ele foi forçado a confrontar a si mesmo, suas feridas, suas dúvidas e, acima de tudo, a sua dependência de Deus. Aquele exílio, que parecia um castigo, foi, na verdade, um presente da providência. No silêncio e na solidão de Córdoba, sua alma passou pelo mais profundo processo de purificação. Foi ali, na aparente inutilidade, que Deus forjou nele a humildade e a misericórdia que só nascem do coração quebrantado, preparando-o para uma transformação espiritual ainda mais profunda. Meu amigo, minha amiga, todos nós temos as nossas Córdobas. São aqueles períodos em que somos postos de lado, em que nossos planos fracassam, em que nos sentimos incompreendidos e esquecidos no deserto da vida. É tentador ver esses momentos como o fim da linha, mas a jornada de Jorge Mário Bergoglio nos ensina a insergelos de outra forma, como um convite sagrado para a quietude, para a oração, para encontrar nosso valor, não em nossos títulos ou sucessos, mas unicamente no amor de Deus. Se você está em um exílio assim, não se desespere. Ore comigo, Pai, neste meu deserto, neste meu exílio espiritual. Ensina-me a depender só de Ti. Cura as minhas feridas. Purifica o meu coração e mostra em mim o Teu propósito na dor.
que este tempo de silêncio me prepare para o serviço que o Senhor ainda tem para mim. Pois acredite, depois do deserto, se houver entrega, sempre haverá ressurreição. Depois do deserto, meu irmão, minha irmã, vem a ressurreição. Mas a ressurreição de Deus raramente é barulhenta ou triunfalista. Para Jorge Mário Bergoglio, o retorno de seu exílio espiritual não foi para um palco com holofotes. Ele voltou em silêncio como um simples padre, com o coração amaciado e a alma purificada pela solidão de Córdoba. O orgulho, se é que ainda havia algum, tinha sido lixado pela humilhação. A sua ambição agora era uma só: servir. Ele não buscava mais a liderança da província jesuíta. Ele buscava as almas esquecidas, os corações feridos. A sua transformação espiritual o levou diretamente para as margens da sociedade, pois foi nas margens de sua própria vida que ele encontrou a Deus de uma forma mais profunda. Ele se tornou um perito em compaixão, porque ele mesmo precisou dela. O seu retorno foi um silencioso testemunho de fé de que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E então, em 1998, quando ele já não esperava mais nada para si, Deus o surpreende. O homem que fora afastado de uma liderança intermediária, agora era chamado para uma das posições mais altas da Igreja Católica na Argentina, a de arcebispo de Buenos Aires. Pense na ironia divina. Aquele que aprendeu a ser pequeno no deserto, agora recebia as chaves de uma arquidiocese imensa. Mas o homem que aceitou o cargo não era mais o jovem e talvez impetuoso líder de anos atrás. Era um homem quebrado e refeito pela graça. Ele aceitou a missão, mas tomou uma decisão radical no fundo de sua alma. Ele seria arcebispo, mas não viveria como um príncipe. Ele levaria a simplicidade e a humildade do seu exílio para dentro do palácio episcopal, transformando a própria natureza do poder que lhe fora confiado e iniciando um novo e amplo serviço pastoral. A partir daí, Buenos Aires começou a testemunhar algo inédito. O seu novo arcebispo recusou o carro oficial com motorista. Ele andava de ônibus e de metrô, misturado ao povo, sentindo o pulso da cidade. Ele abriu mão do luxuoso palácio arquiepiscopal para morar num apartamento simples, onde cozinhava as próprias refeições. Que evangelho vivido é este? Imagine a cena: um cardeal da Santa Igreja, de pé, segurando na barra de um ônibus lotado. Cada um desses gestos era uma pregação mais poderosa do que 1000 sermões. Era a pobreza evangélica vivida na prática, um protesto silencioso contra a ostentação e a exclusão social. A sua simplicidade não era um show para as câmeras, era a manifestação externa de uma convicção interna forjada na dor, um testemunho de fé que desarmava os críticos e inspirava os fiéis. Era a caridade começando pelo exemplo. Mas a sua missão não se resumia a gestos pessoais. O seu serviço pastoral como arcebispo de Buenos Aires foi marcado por uma presença constante nas periferias, nas vilas miseria, as favelas da capital. Ele não era um arcebispo de escritório.
Ele ia até lá, calçava as botas na lama, sentava-se com as famílias, ouvia as histórias dos que sofriam com a pobreza e o vício. Ele celebrava missas em capelas improvisadas e, num gesto profético, lavava os pés de dependentes químicos em recuperação na Quinta-feira Santa. Isso é compaixão em ação. Isso é amor cristão que não tem medo de se sujar, de tocar as feridas. Ele se tornou o pastor com o cheiro das ovelhas, muito antes de essa frase se tornar famosa. Ele fazia do serviço aos pobres não apenas um departamento da cúria, mas o coração pulsante de seu ministério. Isso nos desafia diretamente, meu amigo, minha amiga. O que fazemos quando Deus nos eleva depois de um tempo de provação? A tendência humana é aproveitar os privilégios, desfrutar do conforto, talvez até com um sentimento de eu mereço. Mas o exemplo de Jorge Mário Bergoglio nos chama para o caminho contrário. Ele nos ensina que a verdadeira autoridade espiritual se manifesta na humildade e no serviço. Que tal um exercício prático de simplicidade esta semana? Escolha renunciar a um pequeno luxo ou privilégio. Talvez seja preparar um café e servir a alguém da sua família ou no trabalho. Ou, quem sabe, deixar o seu lugar de destaque em alguma situação para que outro possa brilhar. Esses pequenos atos nos conectam ao Evangelho vivido e nos preparam para responsabilidades ainda maiores. Pois, como veremos, Deus ainda tinha um plano muito maior para o arcebispo do povo. Ok, a jornada tem sido intensa e profunda. Saímos do deserto e vimos o florescer de um ministério humilde em Buenos Aires. Mas Deus, em seus caminhos misteriosos, ainda não havia terminado. Prepare o seu coração, pois agora o pastor de um rebanho local será chamado para pastorear o mundo. Tópico 6. Ascensão ao papado e impacto global. Em fevereiro de 2013, um raio caiu em céu sereno, como disse o próprio cardeal Soldano. O Papa Bento XVI, num ato de extraordinária humildade e renúncia, anunciava que deixaria o ministério petrino. O mundo católico ficou em suspenso. Um novo conclave foi convocado. De todos os cantos da terra, os cardeais viajaram para Roma, entre eles o arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio. Ele foi, muito provavelmente, com o bilhete de volta no bolso, pensando que sua tarefa era apenas ajudar a escolher o novo sucessor de Pedro. Mal sabia ele e o mundo que o Espírito Santo estava prestes a realizar uma de suas divinas surpresas, buscando um homem do fim do mundo. Como ele mesmo diria, para liderar a igreja contemporânea em um de seus momentos mais desafiadores. A eleição papal de 2013 não seria apenas uma troca de nomes, seria uma mudança de paradigma. E então, na tarde chuvosa de 13 de março, a fumaça branca subiu. A multidão na Praça de São Pedro exultou. O anúncio soou Robimus Papam, Georgia Marium Bergoglio. Um momento de silêncio, de surpresa. Quem era ele? E então, o nome que ele escolheu para si. Que sibi nomen imposuit Franciscum. Naquele instante, uma revolução começou. A escolha do nome Francisco foi uma
oração, um programa de governo, um manifesto. Remetia diretamente a São Francisco de Assis, o santo da pobreza, da paz, do cuidado com a criação e, crucialmente, o santo a quem Deus pediu: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Naquela escolha estava implícita a promessa de uma liderança católica focada na simplicidade, na misericórdia e em profundas reformas na igreja. O Conclave 2013 não elegeu apenas um papa, elegeu uma missão. Os primeiros momentos de seu pontificado confirmaram tudo. Ao aparecer na sacada, Papa Francisco não começou com uma bênção pomposa. Ele olhou para a multidão e disse, com uma simplicidade que desarmou o mundo: bom ser a boa noite. E então, o gesto mais chocante de todos, antes de abençoar o povo, ele se curvou e pediu que o povo orasse por ele. Em silêncio, naquele ato de humildade radical, ele inverteu séculos de protocolo e se colocou como um servo necessitado da oração de seu rebanho. Recusou a cruz peitoral de ouro, mantendo a sua de ferro. Recusou a muceta vermelha. Cada gesto era uma catequese, um testemunho de fé de que o poder na igreja é serviço. Era renúncia aos símbolos do poder para abraçar o poder dos símbolos da simplicidade e da compaixão. A revolução dos gestos continuou. Para o espanto de todos, Papa Francisco decidiu não morar no suntuoso e isolado Palácio Apostólico. Ele escolheu a Casa Santa Marta, uma espécie de hotel para hóspedes do Vaticano. Por quê? Para não se isolar, para estar em comunidade, para tomar café da manhã na mesma fila que outros padres e bispos, para ouvir e conversar. Foi uma decisão espiritual de se proteger contra o mal maior de um líder, o isolamento. Daquela base humilde, ele se tornou uma figura global e uma das mais potentes vozes morais do nosso tempo. Mas o coração permaneceu o mesmo do arcebispo de Buenos Aires. Ele continuou seu serviço aos pobres, lavando os pés de jovens detentos numa prisão em sua primeira Quinta-feira Santa como Papa, mostrando ao mundo que a Igreja Católica que ele sonhava era uma igreja que sai de si mesma para ir ao encontro das feridas da humanidade. Meu irmão, minha irmã, a lição aqui é profunda. Deus pode te chamar para lugares de grande visibilidade. O que você faz quando a sacada da sua vida se torna maior? A tentação é assumir a postura, os privilégios, a distância que o cargo oferece. Papa Francisco nos ensina a fazer o oposto. Quanto maior a responsabilidade, maior deve ser a humildade. Que tal refletir sobre isso? Na sua família, no seu trabalho, na sua comunidade, você tem uma sacada, um lugar de influência. Como você pode ter um momento, boa noite, um gesto simples que diz, eu sou um de vocês? Como pode pedir a oração dos outros, mostrando sua vulnerabilidade e sua dependência de Deus e da comunidade? Este é o convite do Evangelho vivido. Usar qualquer posição que tenhamos, não como um pedestal, mas como uma ponte para servir com a mesma compaixão e simplicidade do carpinteiro de Nazaré. Se tivéssemos que resumir todo o revolucionário pontificado de Papa Francisco em uma única palavra, essa palavra seria, sem dúvida, misericórdia. Para ele, a misericórdia não é apenas um atributo de Deus, é o seu próprio nome, o coração pulsante do Evangelho.
Vindo de uma vida marcada pela experiência da própria fraqueza e do perdão divino, ele iniciou uma verdadeira revolução da ternura, insistindo que a credibilidade da igreja passa pelo caminho do amor misericordioso. Ele nos ensinou que uma igreja que se torna uma alfândega cheia de fiscais da fé adoece e se afasta de Cristo. A verdadeira igreja, em sua visão, é um hospital de campanha após a batalha, cuja primeira e mais urgente tarefa é aquecer o coração, curar as feridas e aplicar o bálsamo da compaixão. Essa poderosa teologia da misericórdia é a chave de todas as reformas na igreja que ele buscou inspirar. A aplicação prática dessa misericórdia tem um nome: cultura do encontro. Cansado de um mundo que constrói muros de medo e preconceito, Papa Francisco se tornou o grande arquiteto de pontes. Ele nos convida incansavelmente a sair de nossas bolhas de conforto para encontrar o outro, especialmente aquele que é diferente, o migrante, o pobre, a pessoa de outra fé. O seu diálogo interreligioso não é mera diplomacia, é a convicção profunda de que somos todos filhos do mesmo Deus, irmãos e irmãs. Essa visão atingiu seu ápice em sua encíclica social Fratelli Tutti, um apelo apaixonado à fraternidade universal e à amizade social como remédios contra a praga da exclusão social e do individualismo. Este é o seu grande exemplo de liderança. Uma liderança que não domina, mas que se abaixa para unir e servir, com uma coragem profética. Sua voz moral também se levantou para defender a nossa casa comum. Em sua encíclica transformadora, Laudato Si, ele conectou de forma inseparável o grito da terra com o grito dos pobres. Ele nos ensinou que a degradação do meio ambiente e a degradação social são duas faces da mesma moeda, fruto de um modelo econômico que idolatra o lucro e descarta tanto as pessoas quanto a natureza. Não se trata apenas de ecologia, mas de uma conversão ecológica integral, que exige uma nova relação com Deus, com o próximo e com a criação. Ao fazer isso, ele desafiou o mundo a buscar uma justiça social que seja também uma justiça ambiental, mostrando que o cuidado com a criação é uma expressão fundamental de nossa fé. E essa coerência de vida, essa paixão pelos pobres, não nasceu em Roma. Ela é a melodia constante de sua vida. Basta olhar para trás, para o ano de 2001, quando foi nomeado cardeal pelo Papa João Paulo II. Qual foi a sua reação? Ele pediu aos seus compatriotas da Argentina que não gastassem dinheiro viajando para a Itália para celebrar com ele. Em vez disso, ele pediu que doassem esse dinheiro aos pobres. Veja bem, isso foi muito antes do Conclave 2013, muito antes de ele se tornar uma figura global. Era o coração do pastor de Jorge Mário Bergoglio, já pulsando com as prioridades do Evangelho. Esse gesto é um poderoso testemunho de fé que revela que sua simplicidade e seu serviço aos pobres não são uma estratégia de marketing papal, mas a essência de quem ele sempre foi. Ao final desta jornada, o que permanece é o legado de um homem que, através de sua própria vida de quedas e ressurreições, nos apontou de volta para o essencial do amor cristão.
O pontificado de Papa Francisco é um chamado para cada um de nós. Somos convidados a ser agentes da cultura do encontro em nossas famílias e comunidades. Somos chamados a viver a teologia da misericórdia em nossas relações, perdoando e pedindo perdão. Somos desafiados a viver com mais simplicidade, a lutar contra a exclusão social e a cuidar de nossa casa comum. A luz de Francisco não é para ser apenas admirada, mas para ser refletida em nossas vidas, para que também nós possamos ser, em nosso pequeno lugar no mundo, um farol de esperança, compaixão e misericórdia. A jornada de Francisco nos prova uma verdade que pode mudar a sua vida hoje. Deus não desperdiça a sua dor, o seu deserto, o seu silêncio, as suas feridas. Tudo isso são ferramentas nas mãos dele para forjar em você um propósito que o mundo não pode te dar. A sua maior força nascerá exatamente da sua maior fraqueza, se você a entregar nas mãos do Pai. Reflita sobre isso e me responda com sinceridade nos comentários. Qual foi a palavra ou o momento desta história de hoje que mais tocou o seu coração? Seu testemunho pode ser a resposta para a oração de outra pessoa que está lendo. Vamos criar aqui um espaço de comunhão e força, e para que esta chama que se acendeu em seu peito não se apague, eu preciso te pedir, inscreva-se agora no nosso canal e mais importante, ative o sininho. Cada dia, Deus nos dá uma nova palavra, uma nova oração. E ativar as notificações é a sua garantia de que você não vai perder o alimento espiritual que pode sustentar a sua fé amanhã. Faça parte desta família que ora e cresce junta e não vai embora ainda. A sua caminhada de oração não termina aqui. Está vendo este vídeo que apareceu na sua tela? Ele foi escolhido especialmente para você. Clique nele agora mesmo, pois ele contém a próxima mensagem que o seu espírito precisa ouvir para continuar essa obra de transformação. Te encontro lá.